Eu queria falar nesta manhã o seguinte tema: a verdadeira alegria. Abram vossas Bíblias em Filipenses capítulo 4, versículo 1 a 5. Assim diz a palavra de Deus: Portanto, meus amados e queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Imploro a Evódia, imploro a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Amém? Temos lido uma palavra no Novo Testamento, na carta de Paulo aos cristãos de Filipos, os filipenses. É uma carta pequena com apenas 4 versículos e tem várias vezes nesse livro a palavra alegria. E aqui parece que Paulo está dando mandamento para que o cristão, em qualquer situação, não perca isso de vista. Cultive sempre a alegria. E começa dizendo: Portanto, meus irmãos, a minha alegria é saber que vocês estão firmes. O mundo de hoje, sem Cristo, sem a palavra, tenta se divertir ou se distrair com tantas coisas por uma falsa alegria. Por não conhecer a alegria eterna, a alegria que não acaba, a alegria cristã, a alegria de agradar a Deus, a alegria de servir a Deus, então eles se mergulham num labirinto sem fim de falsas alegrias, falsas esperanças. Mas aqui na igreja de Filipo havia 2 senhoras, 2 mulheres, que estavam perdendo o sentimento da alegria cristã. E Paulo diz: eu imploro, eu rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo que nós sentimos. Agora, onde Paulo estava quando escreveu essa carta? Ele estava no lugar, numa masmorra, numa prisão, que humanamente falando, naturalmente falando, é um ambiente triste, um ambiente escuro, um ambiente sem conforto, um ambiente que não é para um ser humano. Aprendemos nisso que o cristão, ele é fortalecido no seu espírito, independente do ambiente externo. Apóstolo Paulo e Silas cantavam na prisão, perto da meia-noite, algemados, presos. Paulo até disse isso aos Efésios: eu sou o preso do Senhor. Por 2 vezes, Efésios 3:1, Efésios 4:1. Eu sou o preso do Senhor. E aqui, nessa pequena carta de Filipenses, que é outra carta da prisão, ele queria que Clemente, um dos seus cooperadores, e alguns cooperadores, ajudassem essas mulheres a recuperar o sentimento do amor cristão. Lá em Efésios, capítulo 4, verso 19, está escrito assim: tendo perdido todo sentimento, se entregaram à impureza para com avidez cometer todo tipo de pecado. Meu irmão, minha irmã e ouvinte da palavra de Deus, como está o termômetro da sua vida
espiritual. O inimigo de nossas almas, ele tira o gosto, o prazer de orar, o gosto e o prazer de pensar biblicamente. Nossas mentes precisam ser preenchidas com algo a mais do que o pensamento natural. Nesse mesmo capítulo 4, verso 8, Paulo diz: tudo que é verdadeiro, ocupe o vosso pensamento. Bom, se você ocupar o pensamento com tudo que é verdadeiro, qual o resultado? Alegria. Se você ocupar o pensamento com tudo que é honesto, resultado, alegria. Ocupar o pensamento com tudo que é justo, resultado, alegria. Alegria e paz, paz e alegria, são resultados de nossos pensamentos cristãos ou não. Em Romanos capítulo 2, Paulo escreve aos Romanos: tribulação e angústia para a alma que obra o mal. Alegria e paz para a alma que persevera no bem para a vida eterna. Vida eterna para aqueles que com perseverança fazendo o bem procuram glória, honra e incorrupção. O nosso corpo está se corrompendo com o tempo, porém, nosso espírito e nossa alma não podem se corromper com o pecado. O corpo não peca. A alma peca e pode levar o corpo ao pecado. Porém, fortalecendo o seu espírito, a alma não peca e o corpo se conserva santo, como Paulo diz em Tessalonicenses 5:23. O Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor. Muito bem. Interessante no versículo 3 de Filipenses 4:3, Paulo implora a Evódia e a Síntique, naturalmente que eram irmãs da igreja de Filipe, talvez obreiras, talvez diaconisas, talvez mulheres que visitavam enfermos, enfim. Eu quero dizer que na igreja do Senhor é motivo de sobra de alegria, porque no mundo que você vivia no pecado, você não tinha consciência da inutilidade de sua vida. A Bíblia diz em Romanos 3:12, não há nenhum justo sequer, todos se extraviaram e se tornaram inútil. Um pecador, aos olhos de Deus, é inútil. Ele tem dons naturais, mas ele ainda é inútil para servir ao reino de Deus aqui e na eternidade. Então nós vemos que Paulo incentiva alguns cooperadores a ajudarem essas mulheres que tinham perdido o sentimento. E que me chama a atenção que um cooperador é aquele que coopera com Deus. Por exemplo, Deus opera em nós, mas nós não somos robô nem mecânico. Nós precisamos se entregar para que Deus opere e nós somos cooperadores. Então, Senhor, eu vou cooperar para o Senhor me fortalecer o espírito. Eu vou ler a Bíblia. Senhor, eu vou cooperar para o Senhor fortalecer os irmãos. Eu vou orar. Senhor, eu vou cooperar fazendo um jejum por mim ou pelos irmãos, por algum enfermo. E no momento estamos em tempo de jejuar, viu, irmãos? Eu fiz um propósito de 3 dias na semana fazer um breve jejum. E entre eu e Deus, entre você e Deus, é importante. Em grandes crises na Bíblia e na história, houve épocas de quebrantamento, de coração, arrependimento, com oração, jejum, saco e cinza. Lembram de Jonas? O profeta Jonas que entrou em Nínive.
A Bíblia diz que por 40 dias ele pregava. Estamos numa quarentena. 40 dias e Nínive será subvertida. O que aconteceu? O rei se apavorou, todo o povo, e praticaram jejum, até os animais. Misericórdia. Então é tempo de buscar o Senhor. E eu acho importante essa palavra no versículo 3. Somos cooperadores de Deus. Olha que título o cristão tem. Cooperador de Deus. Pode ser um pastor ou não, pode ser a pessoa que faz uma limpeza na igreja, pode ser qualquer pessoa que serve a Deus de coração, é chamada de cooperador. Então, podemos dizer assim, agora estamos dando a nossa humilde cooperação no rádio para que muitos possam ouvir a palavra de Deus. E Paulo traz aqui o mandamento: regozijai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por que outra vez? Porque é difícil se alegrar na dificuldade. É difícil se alegrar na tribulação. Agora, por que o título dessa mensagem é a verdadeira alegria? Porque Paulo diz em Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança. A pessoa que vai envelhecendo, ela tem que ter uma expectativa do céu, esperança do céu. Em Colossenses está escrito: ouvimos falar da vossa fé, por causa da esperança que vos está reservada no céu. Os colossenses alcançaram fé em Cristo, por causa da esperança que vos está reservada no céu. Colossenses capítulo 1, versículo 3 e 4. Você tem esperança? Evite o pecado. Procure se esforçar para ser verdadeiro. Procure se esforçar para ser honesto. Procure se esforçar para ser justo. Procure se esforçar para o item mais difícil que eu vou citar aqui de Filipenses 4:8. Procure se esforçar para ser puro. Tudo que é puro ocupe o vosso pensamento. A impureza, tem um versículo que dá medo na Bíblia. Efésios 5:5. Sabei que nenhum fornicário ou impuro herdará o reino de Cristo e de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu mesmo, todos que ouvem a palavra de Deus, vamos ter cuidado com tudo que é impuro. Impuro. Tenho recebido mensagens pela internet e quero citar para os irmãos um quadro que me veio, um vídeo. Não lave apenas as suas mãos. Nessa época de crise, lave seu coração, sua mente, sua consciência e seus relacionamentos. É bonita a frase, né? É difícil de cumprir, né? Irmãos, não existe coisa melhor no mundo do que uma consciência tranquila. Você recebe um salário, a primeira coisa que pensa é obedecer a Deus, o dízimo. Eu não gosto de falar nesse assunto, dificilmente eu falo nisso, mas Deus me toca para falar. Seja fiel nessa área. Por quê? Porque é bíblico. Ah, é Velho Testamento? Então, é bíblico. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para o ensino,
Está no Velho Testamento? É para o nosso ensino. Ou você só crê na graça? O Velho Testamento é graça. Ou não é graça? O que existe primeiro? A graça ou a lei? O que vem primeiro? A graça ou a lei? A graça. Deus criou tudo pela graça. Deus não exige nada de você. Há muitas razões para você ser dizimista. Muitas razões. O fato de estar respirando, de acordar com saúde, com apetite, olhar a sua esposa, olhar o seu filho. Falei para Marina ontem, minha esposa, vamos fazer o culto doméstico. Mas tem tanta louça para lavar. Falei, eu lavo, mas não agora. Vamos sentar, cantar 2 hinos, um corinho, você lê um texto e eu leio outro e explico. E fizemos um culto. Sentimos a presença de Deus, ambiente feliz. Depois eu lavei a louça, ela também ajudou. É assim, irmãos. Faça o culto doméstico. Seja fiel. Essa quarentena está nos ensinando tanta coisa. Eu vim de casa para cá, coloquei o pé no VLT, o Espírito Santo falou, abre a boca. Eu comecei falando mansamente, delicadamente, sem ofender a moral de ninguém, mas falando a verdade. Falando a verdade. Você não pode pregar o evangelho com muita rigidez. Por quê? Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 2, 26. Instruindo com mansidão, para ver se Deus lhe dá arrependimento para conhecer a verdade. Mansidão significa submissão à palavra. Você é submisso, então fale a palavra. Em tom de diálogo. Muito bom. Interessante, viu? O que aconteceu eu vou falar para você. Uma senhora desceu do VLT e me deu um álcool gel. Um álcool gel. Novinho. Olha, está sobrando aqui, te dou um. Se eu não tivesse pregado o evangelho, ninguém ouvia e não ganhava um álcool gel. Irmãos, Deus é recompensador daqueles que o buscam. Deus é bom e abençoador. Então, se Ele te abençoa, você precisa ter assim uma gratidão. A palavra dízimo significa 10. Se você vê no Antigo Testamento, Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Abraão é antes da lei. Isaac, Jacó. Se tu me abençoares na viagem, me deres pão para comer, vestes para vestir, onde pousar minha cabeça, de tudo certamente te darei o dízimo. Jacó. Então, não dê ouvido a ensinos, porque Apocalipse 22:18 tem uma advertência de Deus pelo apóstolo João, que não podemos tirar nem acrescentar nada à Escritura. E que aquele que é contra o dízimo, ele está tirando parte da Escritura. Você pode estudar sobre dízimo em Levítico, Deuteronômio, Gênesis, Salmos. Quase toda a Bíblia fala disso. Provérbio 3:9. Honra o Senhor com as tuas primícias e com toda a tua renda. É um tema que eu não gosto de falar e quase nunca falei. Uma vez ou outra a gente toca por cima desse assunto, mas eu acho que o vil metal e o amor ao dinheiro não deveria nos prender. Não deveríamos ser escravos do amor ao dinheiro. Certa vez a minha esposa me criticou de eu tirar um dinheiro do banco para ajudar moradores de rua. Eu fiz. Não pensando no vício deles, mas pregando o evangelho e dando alimentação.
Se eu ser fiel até a morte, Deus vai me mostrar isso na eternidade. Estamos vivendo numa época, irmãos, de repartir o pão, de ajudar. Quanto mais você ajudar, você não está fazendo isso para o homem. Jesus falou: estive fome, não me deste de comer. Estava nu, não me vestistes. Estava doente, não me visitaste. Então, irmãos, não vamos brincar de ser crente. Ser crente é alegria. A alegria de servir a Deus nos mínimos detalhes. Até os cabelos da vossa cabeça está contado. Deus se preocupa com os mínimos detalhes de nossa vida. Sabe como? No VLT eu dizia, leia o Salmo 139. E um irmão lá da igreja, o que diz, irmão? Eu te louvarei, porque de um modo maravilhoso fui formado no ventre da minha mãe, e a minha alma o sabe muito bem. Repete de novo? Eu repeti para o outro lado. Teve gente anotando com a caneta, clicando no celular, para depois estudar. Vergonha de pregar evangelho, irmão? Jesus não teve vergonha de você quando estendeu a mão na cruz. Se você fosse a única pessoa do planeta, Jesus morreria por você na cruz. Ele veio para você. Ele veio para mim. Põe isso no seu coração. Ele é o nosso único Senhor e Salvador. Irmãos, seja grato por conhecer a verdade. Qual é a maior verdade? É de cima para baixo. Billy Graham disse: os homens, a maior descoberta que os homens fizeram foi ir à lua. Mas a maior coisa que Deus fez é mandar Jesus à terra. Deus mandou seu filho à terra. O homem já foi à lua. Os astrônomos e cientistas querem desbravar um universo que diante de Deus é pó. Eu me lembro de ter falado hoje, o único corpo que não virou caveira e não virou pó, o único corpo que está no céu, um corpo de glória. E para você ver Jesus, você tem que ter um corpo de glória. Por isso o teu corpo não é para prostituição. Você é solteiro, é pecado dormir junto, morar junto. Case. Eu estou julgando ou estou falando o que está escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia, 1 Coríntios 7:2. Os coríntios perguntaram para Paulo: no tocante referente à mulher, Paulo diz: eu queria que todos fossem como eu, mas por causa da prostituição, cada um possua a sua própria esposa. Porque Deus nos fez assim, com esse sentimento maravilhoso, o dom do sexo, que deve ser usado para a glória de Deus. É importante você ensinar tudo que a Bíblia diz. Paulo diz: nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, toda a palavra. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. E me deu pena de ver as pessoas me ouvindo no VLT. Eles não queriam descer mais. Eles queriam escutar mais, mas tinham que descer na estação. Me deram chau, uns a paz do Senhor, e a mulher me deu gel, álcool gel. Se proteja, irmão. Nós somos humanos. Obrigado, irmã. A paz do Senhor. Então, voltando aqui à palavra, Filipenses 4, versículo 5. Para finalizar essa palavra, diz assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Seja a vossa equidade notória
a todos os homens. Perto está o Senhor. O que é equidade? Em Provérbio está escrito, Provérbio de Salomão, escrito para os jovens ter bom siso, juízo, equidade, prudência, conhecimento. Equidade é o contrário de iniquidade. Equidade quer dizer retidão. Iniquidade, má intenção de pecar, tortuosidade. Iniquidade. Paulo diz a Timóteo, aqueles que professam o nome de Cristo, se afaste da iniquidade. E aqui Paulo está dizendo aos filipenses, regozijai-vos sempre, alegrai-vos no Senhor, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Então, as pessoas que não são crentes devem olhar para nós, puxa, aquele jovem, aquele senhor, ele é reto. Ele tem vida reta. Ele procura não enganar ninguém nos negócios. Porque temos que dar um bom testemunho. Paulo diz a Timóteo, dando um bom testemunho para os que estão de fora e não sendo neófito, para não cair na condenação do diabo. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Seja a vossa retidão notória a todos os homens. Então devemos ser reto na nossa fé. Se a gente for estudar sobre a retidão, por exemplo, Jó era sincero, reto, temente a Deus, se afastava do mal. Estou me lembrando de um versículo agora em Cantares. Anote aí, Cantares, capítulo 1, versículo 4. Diz assim, os retos te amam. Estou me lembrando de Jó, capítulo 28. Também fala da retidão, no versículo 12, no versículo 28. E em Provérbio 2,7. Anote, Provérbio 2,7. Repito, Provérbios 2,7. Está escrito, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Então tem o reto e o iníquo, o reto e o ímpio. Tem passagens da Bíblia que falam o reto e o ímpio. Então, Deus é reto. A palavra de Deus é reta. Salmo 33, 4. Toda a palavra de Deus é reta. Salmo 33, 4. Agora 33, 1. Regozijai-vos no Senhor, porque aos retos convém o louvor. Não está falando para os perfeitos convém o louvor. Ninguém é perfeito, mas os retos. O que é um homem reto? Que se esforça pela retidão. Não, isso aqui está errado. Não deve ser feito assim. Vamos fazer diferente. Você está sendo reto. Você não olha para a direita nem para a esquerda, muito menos para trás. Simão queria comprar o dom de Deus por dinheiro. Pedro e João fazendo milagres em nome de Jesus, pregando o evangelho, Filipe na Samaria, e Simão, o mágico, queria comprar o dom de Deus com dinheiro. Oferecendo dinheiro, me dá esse dom aí que vocês têm. O que Pedro falou? Arrepende do teu pensamento, porque esse pensamento não é reto aos olhos de Deus. Ele queria dar dinheiro, ele queria comprar a palavra de Deus com dinheiro. É chamado na teologia simonia. Barganhar com Deus, simonia. Vem de Simão, o mágico. Então, Filipe pregando, houve um grande avivamento em Samaria. E quando o Simão, o mágico, quis comprar o dom de Deus por dinheiro,
Pedro disse: o teu coração não é reto. Teu coração não é reto. Né? O teu coração não é reto, pedindo carro novo, conta bancária, todo o teu dinheiro. Traga aqui no altar tudo, carro que você tem, casa que você tem, põe tudo a condomínio, põe tudo aqui no altar. Isso não é reto. Isso é engano. Mas em Provérbio 16, 17, o alto caminho dos retos é se desviar do mal. Esse você vai levar para casa. Anote, Provérbio 16, 17. O alto caminho dos retos é se desviar do mal. Então, finalizando aqui, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Equidade, o que é? Retidão. Irmão, seja reto. Dê o dízimo. Seja reto. Dê oferta. Seja reto. Quando puder congregar, venha congregar. Seja reto. Leia a Bíblia na sua casa. Seja reto. Dobre o joelho e não seja egoísta. Não ore só por você. Ore por todos, pelos irmãos. John Wesley dizia, o pregador inglês do século XVIII, aprendi mais com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Timóteo aprendeu muito com a avó e com a mãe. Mãe, cuide do seu filho. Fale da Bíblia. Incentive a orar, incentive a cantar. Traga para a escola dominical. Quando essa crise passar, se Deus quiser, abrir os templos. Venha à escola dominical. Venha para as programações da igreja. Não fique parado. Seja reto com Deus. Não faça nada sem prazer. Se você não tem prazer de pregar evangelho, não pregue. Peça para Deus: Senhor, se Davi disse o meu prazer está na lei do Senhor, por que eu não tenho esse prazer? Tem alguma coisa bloqueando na minha vida? Algum pensamento me distancia do Senhor? Seja reto. Provérbio 12, 5. Finalizando. Provérbio 12, 5. Repetindo. Se puder, escreva. Provérbios 12, 5. Os pensamentos do justo são retos. Seja reto. Que vossa equidade seja notória a todos os homens. Que Deus abençoe todos que estão ouvindo a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Vamos agora ouvir um louvor em nossa programação e depois no final estaremos orando.